Gente, então hoje vamos falar desse livro maravilhoso. Peraí que eu vou pegar o livro bem correndo, tá? Bem coisa de professora que tem um monte de material espalhado por tudo que é lugar. Esse livro aqui, vamos falar desse livro maravilhoso que vocês já devem ter visto que eu coloquei o nome no quadro. Esse livro maravilhoso do Thomas Hardy, que é um dos maiores escritores de língua inglesa que a gente conhece, né? Que o mundo conhece. Então, assim, já que nós estávamos falando em pré-modernismo no Brasil, claro que esse não é no Brasil, né? É escrito em língua inglesa, mas é na mesma época que, pela data, quem está acompanhando o pré-modernismo no Brasil, pela data que eu coloquei ali, né, que foi escrito entre 1887 e 1894, vocês viram que é mais ou menos aquelas datas que a gente comenta que foi o pré-modernismo no Brasil. Então, só para contextualizar o que acontecia na época em relação à Europa, tá? Esse livro, Judas ou Obscuro, a gente poderia escolher diversos temas para falar. A gente poderia escolher o tema dos excluídos, das cotas na educação, porque lá pelas tantas o próprio Judas disse que tomara que outros tenham mais sorte que ele começou a pensar que talvez futuramente alguém vai ter sorte, alguém vai ser mais beneficiado do que ele foi, porque Judas era um menino órfão que tinha muita vontade de estudar. Ele foi morar com a tia, que tinha uma espécie de padaria, e o ídolo dele era o professor dele, que em seguida, no início do livro, esse professor se muda para uma outra cidade, que na cabecinha do Judas era uma cidade bem iluminada, e daí já dá o duplo sentido, né? Bem iluminada de sabedoria ou iluminada de progresso, né? De luz mesmo, né? Então esse professor se muda e o Judas começa a sonhar que um dia ele também vai se mudar, que um dia ele também vai lecionar em escolas conceituadas. E ele escreve uma carta, inclusive, para o professor pedindo livros. E ele começa a estudar sozinho, ele é um autodidata desde criança, desde o que chamamos hoje pré-adolescente. Só que naquelas dificuldades de menino pobre, ele tem que dividir o estudo com o trabalho. E claro que o trabalho pega muito mais tempo dele do que o próprio estudo, mas mesmo assim ele é dedicado, tá sempre estudando, sempre com a esperança de mudar para essa outra cidade. Nesse meio tempo ele encontra a primeira esposa dele, que é a Arabella, né? Que era uma menina muito avançada para sua época. Em vários trechos do livro dá a entender até que antes de conhecer o Judas ela tivesse outros namorados ou outros homens, o que naquele tempo na Europa puritana, né, na Europa de costumes rigorosos, seria um horror. Então, por isso que eu digo que a Arabella era bem à frente do seu tempo, porque ela conseguia ser esta moça que já tinha tido vários namorados, já tinha trabalhado de garçonete em alguns locais não muito indicados para a época, mas mesmo assim ela não chegava a ser o que hoje a gente chamaria de garota de programa, não, porque ela morava com o pai e a mãe, né, como todas as meninas
da época em que ela vivia. Mas mesmo assim ela era muito à frente do seu tempo. Os dois eram muito diferentes, porque ao mesmo tempo que o Judas só pensava em estudar, a Arabella só pensava no momento, só pensava, né, no hoje, como se diz. Então, em um determinado período do casamento deles, que durou pouco, eles se separaram e ela se mudou para outro lugar com o pai e a mãe, e o Judas finalmente conseguiu ir para a cidade que ele tanto queria. Lá na cidade ele encontrou a Sue, prima dele, e se apaixonou pela Sue. A Sue também era uma menina à frente do seu tempo. Por quê? Porque ela questionava muito a instituição casamento. Ela questionava muito as instituições em geral, até as maneiras como as escolas eram organizadas. Mas foi que ela acabou saindo do lugar onde ela trabalhava e tal. O Judas encontrou o ex-professor deu uma vaga na escola onde ele lecionava, para a Sue também lecionar, e acabou acontecendo, como eu coloquei aqui para vocês, 2 triângulos amorosos tem no livro. Tem o triângulo amoroso do Judas com a Sue, prima dele, que ele acaba se casando, e a Arabella, que é a moça primeira com quem ele se casou, e um outro triângulo amoroso entre a prima dele, a Sue, o Judas e o professor do Judas, que é o professor que eu não sei como é que a gente diria, Philonson, alguma coisa assim, né? Não sou boa em pronúncias. Então o Thomas Hardy, naquele tempo, no século XIX, no final do século XIX, ele conseguiu colocar 2 triângulos amorosos ali, e todos eles passam, todos os personagens, tanto o Judas com a Sue e a Arabella, e tanto a Sue com o Judas e o professor Philonson, acho que é assim que se pronuncia, eles passaram por muito sofrimento, cada um dentro do seu temperamento, dentro do seu modo de ver as coisas. A gente pode até dizer que a que menos sofreu ou não sofreu era a Arabella, que a Arabella vivia o momento dela, dava um jeitinho de se dar bem e procurava não colocar sentimento no que ela fazia. Então, aparentemente, né, a gente sempre fica pensando que as pessoas que não colocam ali aparentemente sentimento sofrem menos ou não sofrem. A gente diz até na nossa vida do dia a dia. Então, no livro também ela aparenta ser a que menos sofre. Eu poderia chamar atenção de 1000 coisas nesse livro. Eu vi vários vídeos a respeito, uns vídeos muito bons desses meninos e meninas que são booktuber, que não é aqui o caso do nosso canal. O nosso canal, como vocês sabem, é um grupo de estudos, né? Porque tem apenas 36 inscritos só, quase que entre nós conhecidos, meus ex-alunos, né? Um ou outro inscrito eu não conheço pessoalmente e fico muito contente que tenham se inscrito no canal, que tenham gostado, que tenham inclusive comentado, né? Tem alguns comentários em alguns vídeos. Eu fiquei muito feliz, muito agradecida. Mas assim, o nosso canal, como é um grupo de estudos, eu vou fazendo os vídeos conforme a nossa demanda. Como vocês já viram, eu fiz vídeo de preparação para concurso, para a prova da OAB, vídeo falando sobre o pré-modernismo para quem ia fazer Enem ou vestibular, né, direito constitucional para concursos. E agora eu já tinha avisado para vocês num outro vídeo que nós começaríamos mais uma série de aulas de português, mas nesse meio tempo a gente comentou, por que não fazer de alguns livros, né? Já que é final de ano, espírito natalino, espírito de renovação. Então eu fiz um do Max Lucado, Deus Está Com Você,
E agora estou fazendo desse do Thomas Hardy, do Judas, o Obscuro, porque eu vi que tem pouco, porque é um livro maravilhoso, tem vídeos maravilhosos, mas poucos vídeos em vista de outros livros. Então, por isso que eu escolhi esse livro. Eu vi, para quem está querendo saber sobre o livro, para fazer trabalho, para faculdade, ou mesmo, dificilmente hoje, atualmente, pedem um livro desse no ensino médio. Mas, se eventualmente alguém está precisando para o ensino médio ou para a faculdade, vejam também os outros vídeos, porque em cada vídeo eu vi que cada um dos apresentadores ali do canal explora um lado. O lado que eu achei bem interessante foi esse, que tem 2 triângulos amorosos e que o tempo inteiro tem 2 temas que são recorrentes, que é o casamento, a instituição casamento. Inclusive eu pretendo para o próximo livro que a gente vai lançar, eu e meus filhos, porque eu tenho filho advogado, eu tenho filha formada em letras, então a gente mistura direito e literatura, né? Eu mesma sou advogada e também sou formada em letras. Então, para o próximo livro que a gente está escrevendo, eu já disse para os meus filhos, vamos fazer um texto de direito e literatura com o Thomas Hardy, falando só sobre a instituição casamento. O que é o casamento civil no direito e o que é o casamento civil também na literatura e nessa época. Então, assim, o que eu quis falar para você sobre esse livro é também o que o próprio Thomas Hardy diz lá no prefácio, pelo menos dessa edição, que foi a que eu li, que é de 1971. É uma edição bem antiga, que eu gosto muito dessas edições, assim, dessas coleções, tá? Então, aqui nesse prefácio aqui, que deve ser das outras edições, lógico, porque o texto é do próprio autor, ele diz que esse livro é escrito por um homem, e quando ele fala um homem, ele está falando ao narrador, né? Se referindo ao narrador, não à pessoa física do escritor, né? Do Thomas Hardy. É um livro escrito por um homem para homens maduros e mulheres maduras, mostrando as consequências ou a tragédia, como ele diz, de aspirações não realizadas. Porque ele, o professor Philonson, eu fico pronunciando, né? A Arabella, a sua prima dele, todos queriam ter um casamento bem sucedido, mas não deu certo com nenhum dos parceiros. O Judas, ele tinha aspiração... Desculpe, eu começo a falar muito, daí vem a minha asma, já vou terminar o vídeo. Ele tinha sonhos de ser bem sucedido nos estudos, de estudar numa escola conceituada, de vir a lecionar numa escola assim, de ingressar na academia, né, de ser um literato ou de ser um intelectual, e nada disso ele conseguiu, porque dentro da miséria que ele vivia, como um dia ele escreveu uma cartinha para um diretor de escola pedindo uma vaga, e o diretor educadamente disse, não, é melhor tu ficar no teu ambiente, aqui não tem vaga para ti, ou aqui não é o teu lugar. Então, só para concluir, o que eu tiraria desse livro? Os triângulos que ele mostra no livro, os triângulos amorosos. Ele faz praticamente um tratado sobre o casamento, e ele fala lá pelas tantas do livro o que hoje nós chamaríamos das cotas para a educação, das políticas públicas, porque lá pelas tantas do livro ele diz que quem sabe futuramente as pessoas iguais a ele, com as condições mínimas que ele tem, poderiam estudar, quem sabe. E aqui no livro
Tem uma cena muito chocante que eu não vou dizer para vocês, porque vocês jovens dizem, ai, não dá spoiler, né, que vocês falam, não conta tudo do livro, não conta o final. Por isso eu não vou contar o final, mas quem está esperando a história detalhada do livro para fazer um trabalho na faculdade, porque às vezes o professor pede 10, 12 livros, tudo na mesma época, né? E não dá tempo de ler tudo. Eu sei porque já lecionei na faculdade muito mais do que 20 anos. E daí vai lá, né, dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa. Quem quiser o livro detalhado com spoiler, aí coloca ali nos comentários para mim, que eu faço um vídeo com spoiler, aí eu conto toda a história detalhada, boto outros esquemas no quadro e faço a observação que tá com spoiler. Aí quem não quer com spoiler não vai ver o vídeo, né? Só quem quiser todo o livro detalhado, tá bom? Mas eu indico essa leitura, espero que vocês, tanto faz quem é da área da literatura ou quem é da área do direito, quem é advogado, quem é juiz, quem é promotor, quem é defensor público, quem é advogado-geral da União, etc., leia esse livro. Ou quem não tem nenhuma formação também. Muito bom, ótimo, ótimo. Quem está falando é um advogado, mas ele se lembrou muito bem que eu deveria ter falado antes, por ser professora, né? E também para quem não tem nenhuma formação, porque a leitura é para todos, ótimo. Eu fico muito feliz quando eu vejo a nova geração falar isso, tá bom? Então, por isso é isso, por enquanto é isso. E muito obrigada por vocês ficarem assistindo o vídeo, por vocês comentarem, por vocês curtirem, por vocês se inscreverem. E muito obrigada aos meus alunos que são ali, ó, fiéis, que assistem o vídeo, porque eu vejo pelo número de visualizações para um grupo tão pequeno como o nosso, tá? E quem gostou, se inscreve no canal, curte e comenta. Agora eu já sei que eu tenho que falar isso, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo.